Deus, pode deixar tudo aí, viu? Desse jeito, pode deixar aí. Glórias a Deus. Pode deixar, não tira não, pode deixar. Pode deixar. É que eu ia colocar o púlpito aqui, mas a gente resolveu. Pode deixar tudo. Deixa a mesa, que a mesa cura. Vamos aplaudir esses artistas aí mais uma vez? Mas em pouco tempo eles comeram bem aqui. Comeram de verdade. Inclusive, né? É bíblico isso, nós estamos confiscando esse bolo aqui. O sacerdote que vai estar aqui agora, né? Nós confiscamos sábado, era um bolo de aipim, né? Um bolo de mandioca que foi confiscado. Agora nós estamos confiscando esse aqui também. Amém? Amém? Sábado, houve uma ministração poderosa que era restaurando a mesa, restaurando o altar, que é a mesa. Os casais estão tendo programação todos os meses a partir de agora, praticamente. Inclusive, você já pode colocar na sua agenda, em novembro nós vamos ter o Aliança, Seminário Aliança. Se você não fez ainda, pode já colocar na sua aí, corre para fazer a inscrição quando abrir, porque é algo, você já fez Seminário Veredas Antigas? É um seminário nesse nível de cura, de restauração. Amém? Não precisa não, Jader, pode deixar. Pode pôr o copo aqui. Olha aí, levita. Valdir, vamos fazer diferente, vem cá. Senta aqui na mesa. Não na mesa, tá? Na cadeira, tá? A mesa. Até eu vou sentar. Vou fazer diferente hoje. Em casa. Estamos em casa, né, gente? Você, eu estou sabendo. Você está que nem quero. Um olho nas eleições, um olho aqui. Você pensa que eu não sei. O pastor não sabe das coisas, né? Fica tranquilo. Eu acho, né? Eu acho que vai ter segundo turno aí, mas Deus está no controle de tudo, né? E pode ficar aí com o olhinho no ninho, né? Igual eu quero. Se acontecer alguma coisa diferente, vocês levantam as mãos assim, né? Ou para a gente celebrar, ou para a gente orar, interceder. Eu fui muito impactado, muito abençoado. Eu tenho certeza que quem veio sábado foi muito abençoado com a ministração que houve dos casais falando desse altar da mesa. Como que Deus direciona as coisas? Eu havia preparado uma palavra para os pequenos grupos, falando sobre multiplicação. E a gente fala aqui na igreja que é do outro lado da mesa, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. E Deus colocou no meu coração de falar com a igreja hoje de manhã, e eu falei, eu vou levar para a noite. Multiplicando discípulos do outro lado da mesa. Multiplicando discípulos do outro lado da mesa. Essa é a palavra que vai ser ministrada durante a semana nos pequenos grupos. E eu comecei a pensar sobre essa palavra, pensar sobre isso. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer ministrar à igreja? E eu queria que você soubesse que essa palavra aqui, nessa noite, é para você entender que tem muitas pessoas, muitos filhos e filhas, fora da mesa, excluídos da mesa. Pessoas que o Senhor quer chamar para sentar-se à mesa. Filhos, por alguns esquecidos. Filhos que muitas mães e muitos pais estão clamando, pedindo para eles voltarem. Filhos que não têm um pavor da mesa. A história da casa dele, da família dele, a referência dele, de família, de casa e de mesa, causa arrepios. Esse filho não quer nem estar perto de um lugar onde possa ter uma figura de um pai ou de uma mãe, porque ele está muito ferido e muito machucado. Filhos que não se tornaram discípulos na mesa, mas filhos que se tornaram fugitivos, se tornaram rejeitados, talvez gritando por aí como Absalão para o pai entender o que ele precisa. Filhos talvez que estão aleijados das pernas, com medo, vivendo num lugar árido, num lugar chamado talvez Lodebar, como Mefibosete. Filhos que carecem de uma restauração. Queria convidar você a baixar sua cabeça, curvar sua fronte. Jesus, ele querendo falar sobre esses filhos, ele usa uma figura lá em Lucas, primeiro de uma mulher que tinha uma dracma, que poderia perder uma das suas dracmas,
e ela iria procurar essa dracma até encontrar. Talvez hajam pessoas que são como uma moeda perdida, ela nem sabe que está perdida, mas é um filho, que o Senhor sabe do valor que ele tem, e o Senhor quer ele de volta. A história da dracma, da moeda perdida, me faz pensar que uma dracma, ela em si não sabe o seu valor, ela não sabe o valor que ela tem, o valor é dado por aqueles que a têm na mão, o valor é dado pelo dono da moeda. Então existem muitos filhos que estão perdidos, num canto esquecido, mas o dono dela, ele fala: se for preciso, varra a casa, primeiro ilumine, depois varra a casa, procure diligentemente até encontrar. Há também filhos que Jesus deu um exemplo como uma ovelha perdida. Essa ovelha, ela viu um pasto diferente, um pasto verde, decidiu sair para longe, e ela foi comendo daquele pasto, ela foi se alimentando daquelas coisas do mundo, e foi indo tão longe, que esse filho não sabe mais como voltar. Essa ovelha está perdida, e o pai quer colocar as 99 seguras, protegidas, e ir atrás dessa ovelha, e se for preciso vai carregá-la nos ombros, mas trazê-la de volta para casa. Talvez hajam filhos assim, na sua família, na igreja, que precisam saber o caminho de volta, elas não sabem mais o caminho de volta. Mas Jesus falou de um outro filho, que é o filho pródigo. Ele decidiu viver longe da mesa do pai, ele decidiu viver dissolutamente. Diferente da moeda perdida, ele sabe que está perdido. Diferente da ovelha perdida, ele sabe o caminho de volta para casa, mas ele não se acha mais digno de estar na casa do pai, quanto menos se assentar à mesa, quanto mesmo partilhar das coisas da mesa. Quantos filhos talvez estejam assim? Senhor meu Deus, meu Pai, há um trabalho missionário para ser feito, porque há uma promessa: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, você e a sua família. Pai, em nome de Jesus, se há na família de alguém aqui uma dracma perdida, uma moeda perdida, se há uma ovelha perdida, se há um filho pródigo, que hoje seja uma noite em que o Rei, o Senhor, vai dizer para cada um aqui: eu quero os meus filhos de volta. E o Senhor vai chamá-los de volta, e vai usar a família, e vai usar o pai, vai usar a mãe, vai usar o irmão, a irmã, vai usar a igreja, vai usar quem o Senhor quiser usar. Fala conosco, ó Pai, de maneira poderosa. E se houver aqui neste culto, se houver alguém na sua casa que está assim, como uma moeda perdida, como uma ovelha perdida, como um filho pródigo, que hoje seja uma noite de restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa falar com você e comigo tremendamente, multiplicando discípulos do outro lado da mesa. Precisamos multiplicar discípulos, aproveitar a mesa para ser um lugar de formarmos discípulos do Senhor. Não é nada fácil discipular filhos, não é nada fácil discipular, quanto mais filhas, não é nada fácil. E é interessante que quando você começa a ficar experiente, que você acha que está experiente com os filhos, eles já estão adultos, e eles já estão saindo de casa. Quando você acha que aprendeu, eles já estão indo embora. É terrível isso. Mas um homem, ele tinha 5 teorias sobre criação de filhos. Hoje, ele tem 5 filhos e não tem nenhuma teoria. Não adianta nenhuma teoria quando as coisas acontecem. Eu queria que você ficasse calmo, porque para nós o modelo, o exemplo é Deus Pai. O modelo é Jesus de tudo.
E se o modelo é ele é perfeito. Então fique calmo, eu e você, cada um de nós que estamos aqui somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Abra sua Bíblia em Mateus 5,48. Não julgue irreverente, né, eu estar sentado, e você pode continuar sentado, porque eu estou assentado num lugar tão cheio de símbolos, tão cheio de significado, que é a mesa. É o lugar de sermos alimentados, é o lugar de sermos cuidados, de sermos discipulados. Mateus 5,48, mesmo assentado, mas com toda a reverência, diz assim: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Tem uma versão mais atualizada, que ela diz assim, portanto, sejam perfeitos em amor, porque a raiz no hebraico, quando fala de perfeição, fala que só existe uma coisa perfeita, é o amor ágape. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, que o perfeito amor lança fora todo medo. É por isso que o caminho da excelência de 1 Coríntios 13 é o amor. Então, ter a perfeição é ter um modelo, ter um referencial, Jesus Cristo. Amar como Ele, andar como Ele, perdoar como Ele, curar como Ele, fazer tudo o que Ele fez. Ter a mente e o coração de Cristo, viver como Ele viveu. Então, para que você possa viver da maneira que o Senhor nos chama para viver como família, trate os seus filhos da maneira como Deus trata você. E quando eu falo trate os seus filhos, Deus está amplificando essa palavra para mim, para você. Eu estou dizendo que Deus também tem filhos na fé. Então trate os seus filhos biológicos, seus filhos na fé, como Deus trata você. E eu quero destacar algumas coisas então nessa mesa, porque a mesa é um lugar de entendimento, mesa não é lugar de briga, mesa não é lugar de conflito, mesa não é lugar de discutir as contas, mesa não é lugar de discutir os problemas, mesa é lugar de entendimento. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender os meus filhos, e começa na mesa. Eu preciso entender os meus filhos. Começa até pelo que eles gostam de comer, o que eles não gostam, e você vai vendo o jeitinho deles, né? Tem uns que já nascem, né? Você não acredita. Eu falo assim, a mesa para mim era um lugar terrível, porque na minha época, né? Eu falo na minha época, né, de criança, e na minha época na escola, não tinha nem o direito de ser canhoto. Não sei se você sabe, mas eu sou canhoto, né? Tanto é que eu aprendi até a escrever um pouco com a direita, a fazer, eu não erro para cumprimentar a direita, mas eu me lembro que até uma professora me deu uma reguada, aquelas réguas grandona, porque viu que eu era canhoto. E depois a professora mais inteligente que eu tive, mais sábia, ela era canhota. Ela falou assim, que besteira, o cérebro funciona mais rápido para quem é canhoto. Eu falei, é verdade. Mas meu pai, eu vi ele na mesa, muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou embriagado, ou endemoniado. Quando estava endemoniado, quebrava tudo, não terminávamos as refeições. Quando estava embriagado, muitas vezes também ele chegou a vomitar em cima daquilo que já era pouco, acabar com as refeições. Lembranças ruins, mas que quando Cristo entra na nossa história, a mesa é restaurada, né? E a mãe sempre luta para restaurar a mesa. Então, entender os filhos, primeira coisa que você precisa entender os filhos, porque você sabe, eu trabalho com aconselhamento, e desde criança, a maioria da reclamação de crianças, que eu gosto de entender que criança é um universo fantástico. Sabe o que as crianças falam, os juniores falam, os jovens falam, e até você talvez ainda lembre e fala isso: meus pais, eles não me entendem, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, nem meu irmão me entende, ninguém entende. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu sei que é assim mesmo. Então, há uma chave: eu preciso entender os meus filhos, filhos biológicos e filhos na fé. Eu preciso, diga-se, eu preciso entender. Salmo 103, versículo 13 e 14, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: como um pai trata os seus filhos com bondade, assim o Eterno é bondoso para com aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos, lembra de que somos pó. Se eu fosse você, se você tem uma Bíblia de papel, ou se você tem uma
uma Bíblia que dá para você destacar alguma coisa, eu pegava essa palavra aí, feitos, e destacava ela. Se for numa Bíblia de papel, fazia até um círculo bem grande, para você nunca mais esquecer disso. Feitos. Deus sabe como eu sou feito, Deus sabe como você é feito, Deus sabe como cada um de nós somos feitos. Você precisa entender, estar consciente da maneira de ser, entender a personalidade do seu filho, entender o temperamento do seu filho, entender os talentos do seu filho, as habilidades do seu filho, o jeitinho dele. Uns são mais, vão fazer umas bagunças, vai assim, aquele lá sempre derruba o copo, aquele outro lá sempre faz alguma coisa, o outro sempre é mais organizado, cada um tem alguma coisa. O nosso Pai, Ele conhece a nossa personalidade. Você precisa entender o seu filho como ele é. Busque o manual do fabricante para isso, porque Deus nos entende. Olha, o manual do fabricante traz uma instrução lá, que talvez você deixou de ir lá para procurar. Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e sob a prudência ele se firma. Ele se firma. Você vê, gente, a gente começa a ver assim, que filho a gente cuida, né, André e Léo, né? E quando o filho faz uma coisa errada, eles até fogem do pai, mudam até de lugar de sentar, né? Por exemplo, eu já sei que a Milena e a Mirella mudaram de lugar, porque elas estão me devendo, né? E elas estão sentadas lá, estão aí, né, lá de cá, não tá? Levanta a mãozinha assim, as duas. Então, gente, você manda para o seu pastor 11h30, 11h29, né? 11h30 mais ou menos, manda assim, um churrasco, a coisa rodando lá, né? Fala, pastor, não sei o que lá, né? Tal, né? Aí, eu falei assim, só confirma que eu estou indo. Posso ir? Não, aí, 14h quase, aí fala assim, e aí, pastor? Então, a gente precisa entender como que essas meninas, né? Então, mas com sabedoria constrói o lar, com prudência se firma, né? Então eu lembrei, só para vocês, né, não ficarem com vergonha, saber que o pai sabe onde o filho está, né? Então o Léo sabe que eles estão sentados aí, né? Então Deus diz, desde o princípio básico, né? Vocês já ficaram sem graça, de motivação e fundação, que nós precisamos entender os nossos filhos. Eu precisava entender, né? E aí, eu peguei, né, mandei para Milena e para Mirella, né? Falei assim, eu estava levando minha mãe para votar, né? E ela com aquela colinha que ela pede de mim, né? Levando minha mãe para votar, ia buscar minha mãe ainda. Eu falei assim, onde vocês estão? Lá, estamos tomando tereré. Eu falei, então manda o endereço, que eu vou agora resolver essa questão com vocês. Na mesma hora elas responderam. Eu falei, tá vendo, quando é para tomar tereré, não é carne, não é churrasco, aí responde na hora. Então é assim. Você precisa saber que os seus filhos têm uma inclinação singular, uma personalidade singular, um temperamento singular. Cada um de nós tem um temperamento. Tem alguns livros até que falam sobre temperamento. A gente estuda, né? Fala, um é colérico, outro é sanguíneo, outro é melancólico, outro é fleumático, né? Eu sou a junção dos dois, sanguíneo e colérico, né? Tem quase nada de fleumático. O meu lado fleumático, ele é muito alegre, né? O meu lado melancólico, ele dá risada. É terrível, mas o lado sanguíneo e colérico precisa ser domado, controlado pelo Espírito Santo, senão complica. Então aqueles que são pais de mais de um filho, sabem que eles são diferentes, você precisa conhecer. Provérbios 22:6 assim, eduque a criança no caminho em que deve andar. Esse é um versículo conhecido, e até o fim da vida não se desviará dele. Você sabia que boa parte da minha vida, aprendi esse versículo errado? E talvez você também. Sabia disso? Porque esse verso, esse provérbio, não é uma promessa. Ah, não, pastor, não. É um provérbio, é um ensino, é uma direção, é uma coisa para você praticar. Não é uma promessa que isso vai se cumprir. Pastor, sabe por quê? A maioria das pessoas não entende esse verso. Eu cresci ouvindo assim, vou dizer para você como que eu cresci ouvindo. E você vai falar que é muito parecido com o que você aprendeu. Quando o seu filho ainda for pequeno, leve-o para a igreja, para a escola bíblica dominical, ensine a Bíblia, leve ele a memorizar as escrituras, ensine a palavra, e olha, quando ele se converter, quando ele se batizar, e você vai ficar alegre, porque agora ele já é um crente. Se for possível, matricule ele numa escola cristã,
matricule numa escola para ele ter uma influência boa. Aí você põe todas as coisas dentro dele, e fala assim, agora eu sei que quando ele for adolescente, ele vai se rebelar. E ele vai talvez se desviar, ele vai para longe, mas tem uma promessa, que talvez ainda Deus vai dar uma chance, né? E talvez no leito de morte ele vai se arrepender e vai voltar, porque ensina a criança o caminho que deve andar, mesmo quando ele for, né, moço, né? E até quando for velho, ele não vai deixar de viver isso. Sabe o que eu tenho visto? Que muitos filhos têm morrido longe dos caminhos do Senhor. Muitos têm morrido em situação trágica. Por quê? Duas coisas acerca dessa interpretação. Ela não oferece nenhum conforto para os seus pais. Ela não oferece nenhum conforto nessa interpretação correta. E a gente quer ter interpretações confortáveis. Ah não, mas pelo menos ele vai voltar um dia. Não, por um dia, eu já ensinei, um dia ele vai ter uma chance e ele vai para o céu. Então a gente quer ter um conforto. Mas, primeiro, ela não oferece conforto. E em segundo lugar, não é verdade. Muitos morrem longe do Senhor. Então o que significa esse verso, pastor? Como que eu disse, como não é uma promessa, há uma chave para entendê-lo aqui. E a chave se chama caminho. Caminho. A palavra caminho significa estilo, temperamento, personalidade. Cada criança é naturalmente planejada com uma determinada direção de Deus. Está falando sobre isso. E nós sabemos que Jesus é o caminho, mas não tem a ver com isso. Está falando com um caminho, uma direção, uma personalidade, algo que Deus criou para ele. Então há uma versão amplificada desse verso, que é muito legal. Ela fala assim: treine a criança de acordo com os seus dons individuais e as suas tendências. Então, por exemplo, seu filho gosta muito de inglês, né? Gosta muito de inglês. Aí você vai assim, não, você vai aprender matemática e você vai fazer engenharia, né? Então, você vai ver que seu filho tem algumas habilidades, algumas tendências, algumas coisas que Deus colocou nele, e você precisa assim incentivá-lo nesse caminho para que ele possa prosperar, para que ele possa crescer. Nós precisamos entender o nosso filho. Por exemplo, um marceneiro, ele não trabalha contra o veio da madeira, ele segue o veio da madeira. Assim, pelo menos eu aprendi. Da mesma forma, há uma personalidade, há um dom, há algumas coisas no seu filho que você precisa explorar isso. Se eles são introvertidos, não tente fazer eles espalhafatosos. Se eles são espalhafatosos, não tente fazê-los introvertidos. Eu falo que uma das técnicas melhor que tem de esporte é a técnica do judô. Você usa a força do opressor contra ele mesmo. Então use as coisas do seu filho a favor dele, para que ele possa progredir nesse. Qual é a prova que você compreende isso que eu estou te falando? Está também no manual. Provérbios 14, 29 diz assim: um homem de entendimento tem paciência. Por quê? Ensinar no caminho. Eu preciso estar junto, eu preciso estar com ele no caminho. Porque muitas vezes você vai na escola bíblica, mas o pai não está na escola bíblica. Vai na igreja, vai na vigília, vai orar. Chama o meu filho para a programação da juventude, mas ele não vai na programação dos casais. Chama ele para tal coisa, mas ele mesmo não está. Então, quando eu falo ensinar algo, é você pagar o preço. Então, a prova de que você entende seus filhos é que você é paciente com eles e você está investindo nas habilidades, na personalidade dele, para ele se tornar melhor no que ele faz. Tem criança que nasce com habilidade nata, e você impediu um famoso jogador de futebol de ganhar dinheiro para sua família e ir bem, né? Estou dando esse exemplo. Outro tem habilidades para música. Não, eu sou advogado, ele tem que ser advogado. Eu sou médico, ele tem que ser médico. Não, tem coisas que Deus já colocou e Deus vai dar, e você precisa investir no caminho. Então, primeiro entenda, se você entende seu filho mesmo, se você entende, você vai apoiar, cooperar, estar com ele. Agora, isso aqui é forte, gente. Eu preciso aceitar meus filhos. Realmente aceite seus filhos. Aceite. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. A mesa do pai, a mesa dele, é para todos os filhos. Seus filhos não são perfeitos. Talvez alguns podem nascer até, com alguma deficiência física. Alguns filhos podem nascer surdos. Alguns filhos podem nascer cegos. Alguns filhos podem nascer com algumas lutas que eles vão passar na vida.
A mesa do Pai é a mesa da aceitação. Eu preciso aceitar meu filho gay na minha mesa. Eu preciso aceitar. Preciso a minha filha, que tem um pensamento ideológico diferente do meu, na minha mesa. Eu preciso aceitar, independente de aquilo que a sociedade chama de defeitos físicos, né, emocionais, eu preciso aceitar. Aceitar não é concordar com o que ele é, o que ele faz. Você não é perfeito, mas Deus aceita você do jeito que você é. Alguns pais, às vezes, recebem um presente de Deus, eu falo presente de um filho, com alguma coisa especial, alguma síndrome. Eu preciso aceitar o meu filho, a minha filha. Por quê? Porque Deus te aceita como você é, sabe por quê? Porque quando Ele aceita, é porque Ele sabe que Ele transforma. Ele transforma de glória em glória. E aquilo que não é transformado na terra, porque muitos vão viver a luta eterna aqui na terra. Muitos vão lutar. Muitos vão ter como espinho na carne algumas lutas na sua vida, como Paulo, mas a graça de Deus é suficiente na mesa. Então, Deus aceita você como é, porque Ele te transforma de glória em glória. E eu tenho certeza também, irmãos, tem pessoas que passam a luta, criaram filhos a vida inteira, né? Uma criança que nasceu teve paralisia, uma criança que teve um acidente trágico, e a vida toda cuidando deles. Lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Se não acontecer um milagre aqui na terra, lá no céu vai acontecer. Mas nós precisamos aceitar os nossos filhos como eles são. A Bíblia diz que os filhos são um presente de Deus. Você tem aceito esse presente de Deus? A Bíblia diz em Romanos 15:7, aceite uns aos outros da mesma maneira que Cristo te aceitou. A Bíblia fala que em Gálatas 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, ao qual Ele olha para nós e fala assim: eu vou te adotar, e eu vou ser o seu Abba, Pai, e você vai dizer paizinho querido para mim, paizinho querido. Você não pode exigir que o seu filho seja como você. O que você pode aceitar o seu filho e sempre afirmar a identidade dele: você é meu filho, você é minha filha, eu amo você. Deus tem um propósito na sua vida, você é aceito, você é bem-vindo, você é desejado. Você não tem que se interessar por tudo que eu me interesso. Olha, na minha época eu tirava só notas boas. Mentira. Ou se tirava, tem que tirar melhores do que eu era o melhor, e você vai ser melhor ainda. Você tem que ser melhor na escola do que eu fui, você tem que ser melhor no mundo. O que isso está dizendo aqui? Falta de reconhecimento e de apreciação. Meu pai, minha mãe só vai me aceitar se eu for do jeito dele, do jeito dela. Mas seu filho, sua filha precisa ser do jeito que Deus planejou, e você tem que apoiar para eles entenderem isso. Por isso, fortalecer identidades desde o nascimento. Sutilmente a criança vai ficando desamparada. Isso é trágico, é de partir o coração. Se eu quero ser como meu Pai Celestial, tenho que entender os meus filhos e aceitar os meus filhos. Eu preciso chegar e falar: quanto tempo você não chega? Filho, se eu pudesse escolher, eu escolheria você novamente. Filha, eu escolheria você novamente. Eu queria que você tivesse nascido. Eu quero você, eu amo você, eu desejei você. Você é um presente. Você não é um erro. Você é uma bênção. Aceite seu filho, aceite sua filha. Mas aqui você vai dar um glória a Deus agora, eu acho. Eu preciso disciplinar meus filhos. Pai, mãe e filho, escute: se o seu pai e sua mãe não te disciplina, eles não te amam. Se você não disciplina o seu filho, você não ama o seu filho. Se você não quer nem dar uma palmadinha quando precisa, você não está amando o seu filho. Se você nem sabe o que é uma vara de goiabeira, de pêssego, você não entendeu nada das bênçãos que vêm da natureza. Meus irmãos, Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem Ele ama.
O Senhor corrige a quem Ele ama. É um sinal do amor de Deus quando você é disciplinado. A disciplina é para colocar no lugar certo, do jeito certo. Por mais que eu tenha que, aceitar o meu filho, eu tenho que discipliná-lo. Eu tenho que ensiná-lo. Posso ouvir um amém dos filhos, porque seu pai e sua mãe te amam? Ouvi mais os pais falando, né? A Bíblia diz que se você é um cristão e você não recebe uma disciplina, é porque o amor de Deus não está em você. A disciplina é a evidência que você é um crente. A Bíblia diz que se eu não disciplino meus filhos, então duas coisas são verdade. Olha duas verdades que são se você não disciplina seu filho. Recebe aí na sua casa. Isso é uma prova que eu realmente não amo meus filhos. Se eu não disciplino meus filhos, é uma prova de que eu não amo. Então, filha, filho, quando seu pai estiver disciplinando você, é porque ele te ama, viu? E você tem que falar, pai, olha, agora essa conversa está doendo mais em mim, é mentira, né? Vai doer em você, mas eu te amo. Provérbios 13, 24 diz assim: quem não castiga o filho não ama, ou quem não disciplina o filho não ama. Quem ama o filho disciplina enquanto é tempo. Tem uma tradução que diz assim, castiga mesmo. Não tem a antiga, vai ficar de castigo, é dessa palavra, vai ter o castigo. Se eu permito que ele faça o que bem entende, isso mostra que eu não me preocupo o suficiente acerca dele. Só que eu tenho que saber que a disciplina é o primeiro degrau. Disciplina, obediência, submissão, até chegar à honra. Aí você não quer disciplinar, depois quer que o filho obedeça. Não passou pelo primeiro degrau, como que vai para o segundo? Como vai no terceiro? E depois nunca vai te honrar. Segunda coisa, isso mostra que eu estou participando na destruição dele. Quando você não disciplina o seu filho, você está contribuindo para ele ser destruído por Satanás e pelo mundo. Provérbios 19, 18 assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Uma versão assim, que eu gosto, diz assim: discipline os seus filhos enquanto eles são pequenos o suficiente para aprender. Se não o fizer, você estará ajudando a destruírem-se a si mesmo. E cuidado, ele pode destruir você. É muito importante que você entenda, e isso aqui é tremendo. Então, se eu fosse você, que vai ser pai ainda, que vai casar, vai ter filho, anotava isso, porque é uma diferença entre você realmente ter a disciplina e punir. Há uma diferença de disciplina e punição. Isso é importante. Toda punição para os seus pecados foram colocados sobre a pessoa de Jesus Cristo, amém? Toda punição foi colocada em Jesus. Por que Deus puniria Jesus Cristo? Deixando ele tomar toda a punição na cruz, e ele voltaria e falaria assim: olha, meu filho foi punido, agora cada um de vocês vai ser punido também. Você está entendendo? Ele se fez maldito, ele tomou a punição no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, deixando Jesus tomar a punição na cruz e depois lançando sobre você. Então você tem que ser punido também. Sabe o que significa? Dupla condenação. Jesus foi condenado no teu lugar. Por que ele vai condenar você de novo, se Jesus já foi condenado? Então punição foi Jesus que recebeu. Toda punição para tudo de errado que você fez e ainda vai fazer, e até punição das coisas erradas que seus filhos fizeram e vão fazer, já foi sofrida na cruz, amém? Essa é a razão porque a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não tem punição sobre você, para quem está em Cristo Jesus. Qual a diferença então entre punição e disciplina? O propósito da punição é infligir uma penalidade. Eu quero penalizar você pelo que você fez de errado. A punição olha para o teu passado, olha para o que você fez, e você precisa ser punido. Só que eu quero que você entenda por que disciplina é diferente. Porque entre o seu passado foi colocada a cruz de Cristo, e você não pode ser mais punido. Então a disciplina é para promover o crescimento. Então, se a punição olha para o teu passado, a disciplina olha para o teu agora e para o teu futuro. Filho, isso você não entende agora, mas é para depois, é para o teu futuro. Não é pelo que você fez lá, é pelo que eu não quero que aconteça na sua vida lá na frente.
O propósito da punição é infligir penalidade. Eu quero penalizar você pelo que você fez de errado. O propósito da disciplina é promover crescimento. Então, o foco da punição é no passado. Acho que tem isso no slide. O foco da punição é no passado. O foco da disciplina é no futuro. Amém? E você sabe quando você está punindo ou não. Sabia? Você pode saber. Você pode olhar olhando para a reação do filho e da filha, daquele que está recebendo a sua disciplina. Você vê a reação da criança. Pergunta a si mesmo: será que essa criança, seu filho, sua filha está com medo de mim agora? Será que o seu filho está com medo de você? Minha mãe vai me matar agora. Eu já ouvi isso, né? Meu pai vai me matar agora, porque ele é descontrolado, ela é descontrolada. Ela não tem controle. Ela é doida, ela é louca. Ela vai me matar. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. O perfeito amor afasta o medo. Portanto, o amor não é perfeito em quem tem medo, porque o medo traz em si o castigo. Seu filho, sua filha, não tem que estar com medo de você quando você vai disciplinar. Estava assim: minha mãe, meu pai estão tristes comigo. Deve estar doendo no meu pai, deve estar doendo na minha mãe, ter que me disciplinar, ter que fazer isso. Ele não queria, ela não queria, mas porque me ama, ele está fazendo isso. Não tenho medo. É por isso que os cristãos não têm medo de Deus, porque Ele nunca nos pune, Ele nos disciplina. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? O que eu estou dizendo é que uma das razões porque muitos filhos de crente crescem em lares cristãos e acabam rejeitando a fé dos pais, é porque o que eles veem na mesa, ou porque eles veem em casa, é a violência, é a punição. O que eles veem é o desrespeito para com a mãe e para com o pai. O que eles veem é gritaria. O que eles veem, eles falam assim: se ser crente igual meu pai é assim, eu não quero. Se ser crente igual minha mãe é assim, eu não quero essa fé. Se ir na igreja para ser só um religioso, lá dentro minha mãe, meu pai levanta a mão, ora, canta, mas não chega nem em casa, dentro do carro já começa. Aqui um adorador, quando chega no carro, parece um endemoniado. Eles não foram disciplinados em amor. Esses filhos, eles vão ficar se sentindo Absalão, rejeitados. E rejeição com uma ferida aberta vai dar rebelião, porque Absalão se rebelou contra Davi. Quantos filhos estão rebelados contra os pais? Você não é meu pai, que mãe? E vai falar palavrão para você, vai te xingar, e vai doer. Por dentro eles estão cheios de ressentimento, raiva, ódio, culpa, medo, que vai fervendo a cada dia, e um dia pode explodir. Explode. Nós disciplinamos nossos filhos da mesma maneira como Deus os disciplina. Deus é gracioso quando Ele disciplina você. Quantos já foram? Eu já vi irmãos criticando a gente como pastor, né? Pô, pastor, não vai disciplinar fulano. Eu falei: você está querendo punir. Ai, pastor, isso acabou, mas de uma época, pastor, fulano fez tal coisa, não fizeram nada. Eu falei: quando você corrige o seu filho, cuida do seu filho lá na sua casa, você não cuida lá de uma maneira que você não expõe o seu filho? Mas é meu filho. Então, para mim as ovelhas são assim, são que nem filho, eu tenho que proteger elas, eu não quero expor elas, quero cuidar delas. Quando o médico vai fazer uma cirurgia, ele não leva no estádio para fazer uma cirurgia para todo mundo assistir. Ele leva num ambiente seguro, protegido, com muita luz, com muita asepsia, com uma equipe que está ali para ajudar a restaurar aquela pessoa. Assim é a família, assim é a igreja, assim deve ser a gente. Então, como você disciplina? Tem que ser em amor, mas faça isso calmamente, faça isso cheio do Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, sai de mim agora, deixa só a carne, que agora eu vou me tornar um homem violento, uma mulher violenta. Não, calmamente, é guiado pelo Espírito. Provérbios 29:11 assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Você já viu pais muitas vezes corrigindo o filho, mãe corrigindo, mas com violência? Não é uma correção,
né? Pega pedaço de pau, pega o que está aí na mão e, meu Deus. Efésios 6,4 diz assim: pais, não trate os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina e de acordo com os ensinamentos cristãos. Você gosta de ser aborrecido? Aborrecer os filhos não funciona. Deus faz tudo perfeito, irmãos. Fez até quando precisa dar umas palmadinhas, tem um lugar específico, já veio almofadado, é especial, é para isso. Então, se você tem que disciplinar, faça calmamente, mas faça rapidamente. Tem filho que fala assim: minha mãe promete e não vai cumprir. Sabe o que acontece? Ele não acredita. Ele não acredita que existe nem disciplina. Não demore. Tem uns que falam assim, ó, porque daí a mãe é boazinha, né? Espera aquele maldoso, aquele terrorista, aquele sanguinário do seu pai chegar, aí você vai ver, né? Quando seu pai chegar, aí você vai ver a coisa. Eu ouvia isso, né? Então você sabe o que eu estou falando. Mas a disciplina deve ser compartilhada, né? O pai e a mãe, e não ficar um desautorizando o outro. Não é ter, né, um que é carrasco, né? Você vai ver, quando a bruxa da sua mãe te pegar, né? É que não usa essa linguagem, mas é o que está dizendo, né? Porque na verdade o filho prefere cair mesmo na mão do pai. Vocês não sabem, não é da mãe. Mãe bate mais, gente. E mãe tem pontaria. Então, também discipline, né, calmamente, faça rapidamente, não demore, mas faça isso esporadicamente. Não pode ficar uma rotina de você ficar sempre, né, querendo, né, bater no seu filho, disciplinar o seu filho. Gálatas 3:21 fala assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Tem hora que não é a vara, tem hora que é encorajamento. Gente, a pior coisa que tem, já aconteceu na minha vida, eu já confessei isso aqui, é cair, né? Você fez uma coisa errada viajando e o guarda te pegou, né? Que você estava correndo. É pegar um guarda trans, um guarda crente, né? Ele fala assim: então, o senhor estava com a sua família, né? Eu gostava muito do Éder, né? Que era falava assim, que ele pegou, ninguém queria cair na mão dele, que ele falava 1 hora com o cara, falava: me dá a multa logo, por favor, me dá a multa logo, por favor. Mas às vezes esse tipo, né, de conversa, de encorajar, de falar com a pessoa é o melhor. Então, discipline. Mas também tem uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês. São 5, tá? Estamos no 4, aguenta aí, tá? E vai olhando aí, né? Se acontecer alguma coisa diferente, você fala: pastor, ó, eu preciso expressar amor para com meus filhos. Expressar. Ah, mas meu filho sabe que ama, que eu amo. Pai, fala para o seu filho. Mãe, fala para o seu filho. Expresse o amor. Expresse. Eu só com meninas em casa, eu falava assim: ô, minhas gatinhas, minhas princesas, e elogiava e falava mesmo. Aí os caras chegavam na rua e falavam: eu sei, meu pai já falou. Meu pai fala, né? Você não fala, os caras na rua vão falar, mas você já falou primeiro. Eu falo assim: eu sei. Expresse o amor, elogios. Mas há 3 maneiras específicas que você precisa expressar amor para os filhos. Eu vou chamar de 3 As, rapidamente. Através da afeição. Afeição, irmãos, é toque, é abraço, é beijo, é estar perto, é poder deixar a pessoa junto de você, ela sentir que você está ali do lado. A Bíblia no Salmo 145:9 diz assim: o Senhor é bom para todos, as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Os seus filhos, os filhos na fé, precisam saber que são amados, que são queridos. Um abraço, um beijo. Ah, pastor, homem não beija homem. Seu pai não te beijou, por isso que você é duro de aguentar. Se seu pai tivesse beijado você seria melhor. Tem água aqui, viu, Valdir? Afeição, cuidar, amar, abraçar, estar junto, toque. Filho adolescente que você vai abraçar, você não abraça quando é pequenininho, aí quando fica adolescente você vai abraçar: ô pai, sai daqui, mas está gostando, abraça mais forte quando ele fazer assim, e mais demorado. Eu abraço o povo aqui, quer sair, né? Fica com vergonha, eu abraço mesmo, né?
Bom, também através de afirmação, palavras de afirmação. O Salmo 145 diz assim: o Senhor sustém a todos os que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. A maneira como você fala com seu filho não é para derrubar, é para levantar. Eu trabalhei 10 anos com adolescentes. Muitos adolescentes vinham abrir o coração para mim, porque se eu falar para o meu pai, pastor, ele não vai nem querer ouvir. Eu tinha que fazer um trabalho com os pais para eles ouvirem os filhos, porque tinha pai que ficava enciumado, por que você contou para o pastor e não contou para mim? Por quê, meus irmãos? Muitos pais, em vez de colocar água, jogam ácido. Ridicularizar os filhos na frente dos outros. No Veredas a gente trata de uma situação de um filho que ele não, é um homem já que não vencia na vida, porque quando ele era criança, um dia ele levou uns amigos para dormir em casa, uns coleguinhas, e ele fez pipi no colchão. O pai na frente dos amigos, esse meu filho aqui é um mijão, foi lá mostrar, esse meu filho é um mijão. Não ridicularize seu filho, dê palavra de afirmação. Quando ele tirar uma nota baixa, seu burro, seu besta, seu isso, seu aquilo. Não, filho, eu sei quem é você. Você vai conseguir uma nota melhor e conta comigo. Eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda. Se a gente tiver, quando a gente vai investir em você, porque você é bom em outras coisas também, você tem habilidades. Não ridicularize seus filhos, edifique-os, encoraje-os. Sabe quando ele tiver um dia ruim lá na escola, e ele vai esconder de você, mas imagine ele chegar e falar assim: pai, mãe, tive um dia ruim. O que foi, filho? Nada deu certo hoje lá, nada deu certo, tudo deu errado, até minha nota, tá aqui, ó. Não, filho, foi um dia ruim, você tem toda uma vida boa pela frente. Os obstáculos, os dias ruins estão moldando você, forjando você um vencedor. Dê exemplos para eles, edifique eles, incentive eles, fale assim: olha, você pode fracassar, mas você tentou. Derrotado é quem nunca tentou, fracassado é quem nunca foi. Eu me lembro na São Silvestre, uma vez tinha um velhinho, entrevistaram ele, e falou: senhor, e o velhinho ia naquele passo, né, andando, né, e sempre ele participava da São Silvestre. Aí no final o repórter perguntou assim: o senhor não fica com vergonha, você não fica meio sem graça, o senhor sempre chegar praticamente no último? Ele falou: último? Último é quem não veio correr. Você entende? Você tem que tentar. Filho, você tentou, e você vai tentar de novo, você vai conseguir. Palavra de afirmação. Outra coisa é atenção. Gente, esses 3A, né? Põe de novo na tela para você. Afeição, afirmação, mas atenção. O que mais o seu filho, suas filhas, a família precisa, seus filhos na fé precisam de atenção. Atenção. Essa é provavelmente a maneira número 1 em que as crianças se sentem amadas. Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos, que você disse para ele, para o seu filho, para sua filha, que você gosta de estar junto dele, você gosta de brincar com ele? Brincar, meu pai nunca brincou comigo. A gente fala das 5 linguagens do amor, tem uma coisa que chama tempo de qualidade, mas muita gente usa como mentira, como escudo essa palavra na vida. Não, eu trabalho muito, que eu quero dar o melhor para meus filhos, mas quando eu dou tempo de qualidade. Vou te contar uma coisa para você: seu filho não quer tempo de qualidade, ele quer tempo de quantidade. Ele quer quantidade, ele quer saber que você está ali por perto, e saber que você está presente. Não adianta você estar em casa e estar com o celular, estar trabalhando ainda e estar longe. Ele quer estar com você. Sabe para quê? Às vezes até para não fazer nada, às vezes até para jogar a conversa fora. Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Teu Pai Celestial está perto de você quando você invoca. E o seu filho, ele sabe que você está perto dele quando ele invoca, quando ele pede: pai, eu preciso de você. Mãe, eu preciso de você. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. E os seus filhos? O paizinho dele está perto? A mãe está perto?
Como que é? Podia falar para vocês de pesquisas, mas tem várias pesquisas, não vou fazer, né, igual os políticos que chutam um número ali, né? Mas tem uma pesquisa feita por uma universidade que a maioria dos pais gastam em torno de 37,8 segundos com seus filhos de falar alguma coisa, de conversa. É um dado, assim, você pode falar, graças a Deus eu não estou dentro desse dado. Faz uma conta, quanto tempo você pai, você mãe gasta e investe com seu filho e com a sua filha. Agora para pensar quanto tempo que o seu filho e sua filha gasta com televisão. 1 hora, 2 horas? Quanto tempo o seu filho e sua filha gasta com celular? 4 horas? Mais? Menos? Quanto tempo ele gasta com outras pessoas levando informações para ele lá na escola? Quanto tempo outros professores, outras pessoas estão incutindo as coisas na mente e na cabeça deles? Então, quem é que está formando seu filho e sua filha? Parou para pensar nisso? De onde vêm os valores que eles aprendem? Com quem, onde seus filhos aprendem de Deus? Quem fala de Deus para eles? Quem fala para eles de sexo, de sexualidade, de perguntas que eles fazem e as pessoas dão outras respostas? Um dia um pastor, porque o pessoal joga a pergunta para o pastor, né? Um dia o pastor foi almoçar, gente, não faz isso com o pastor, tá? Pastor, não vou falar quem é, o pastor foi almoçar na casa de uma pessoa, e eles foram comer uma pizza, né? O que o pastor tinha que falar que gosta de pizza ungida, né? Tem um azeite? Tem, trouxeram um azeite, né? Aí, estão ali sentados, a filhinha, né? Olhou assim e viu ali e falou assim, mãe, que ela tinha lido no azeite, mãe, o que é virgem? Aproveitar que o pastor daqui, pastor, é com o senhor aí. Se você não entende seu filho, se você não aceita seu filho, se você não disciplina seu filho, se você não cuida do seu filho, não expressa palavras de amor, você não entende o que o seu filho está perguntando. Graças a Deus esse pastor era inteligente. Esse pastor falou assim, filhinha, o que você quer saber? Por que você quer saber de virgem? Não, é porque eu li ali no azeite, extra virgem. O que é isso? Então deixa eu te explicar para você, né? Por que é extra virgem? Como que é feito esse azeite de oliva, de azeitona? Porque tem coisa que é precipitado para ensinar, não é a hora de ensinar, e tem a pessoa certa para ensinar. Mas pai, mãe, você vai ter que chegar uma hora e falar para sua filha, para o seu filho, o que significa ser virgem realmente, o que como que um bebezinho nasce, né? Já não é mais a cegonha, né? Vai ter que ensinar. Ou você vai deixar que eles aprendam no celular, com os amiguinhos, com outras pessoas. As crianças estão com a sexualidade aflorada. Tem criança junior já falando de sexo. Se você procurar os psicólogos vão te contar coisas que você vai ficar assustado. Escuta o que eu estou te falando. Então, o meu convite para você nessa noite é sobre isso, restaurar algumas coisas, né, de fazer discípulos na mesa, em casa. Essa palavra que foi pregada sábado, ministrada sábado, de restaurar a mesa, o altar, porque o que aconteceu com a família tradicional, as refeições, né? Você faz refeições com seus filhos, você senta na mesa, né, como eu falei, para ter uma refeição e ali aproveitar esse momento para ministrar o coração. Qual foi a última vez que você gastou 1 hora sentado à mesa? Não, a gente janta junto, a gente almoça junto, é 10 minutos, 15 minutos que eu tenho que trabalhar. Quanto tempo você investe? Cuidado, tem muitos pais, você nem sabe, está criando uma geração delinquente, sabia? Porque agora o negócio, meu pai quer ganhar dinheiro, eu também vou querer ganhar dinheiro, meu pai trabalha, eu vou querer trabalhar, eu tenho que viver fora de casa, porque o negócio é ganhar dinheiro. Seus filhos precisam entender que tem outros valores maiores, né? Que correr atrás do dinheiro, correr atrás do vento. É muito fácil dar dinheiro do que dar tempo para os filhos. É muito mais fácil dar um presente do que dar tempo para os filhos. Mas sabe de uma coisa? Dinheiro, presentes, as coisas são fúteis. Só o tempo
investido com os filhos é que forja o caráter, que forma o caráter. Se há uma expressão que me irrita é essa mesmo, tempo de qualidade. Não, dê tempo de quantidade para os seus filhos, você vai ver que vai mudar um monte de coisa. Gaste tempo com seus filhos. Por fim, eu preciso ser consistente com meus filhos, consistente. Salmo 145, 17 diz assim: o Deus eterno é justo em tudo o que faz e bondoso em todos os seus atos. É outra palavra para você anotar. Se a primeira lá eu falei para você, a forma, né, que nós somos, é tudo, circula em tudo. A palavra tudo é ligado também à palavra justo, né? Tudo ele é justo, tudo ele é certo, significa certo. Ele é correto em tudo que ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz edifica, tudo que ele faz transforma, tudo que ele faz vai ser para ser bênção na sua vida. Então existem à sua volta antenas os seus filhos estão com um Wi-Fi assim, que não é 4G, é 5K. Eles estão captando tudo que você diz, tudo que você faz. Eles observam como que você atende o celular. Eles observam, né? Antigamente assim, o pessoal que tinha telefone, que falava assim, fala que eu não estou, né? Às vezes você está com o celular e está vendo o que você está falando. Ele olha se você é um bom pagador de contas, se você é honesto nos seus negócios. Ele ouve as conversas em casa, na mesa, em volta, né? Se você, na hora de fazer seu imposto de renda. Eles olham tudo. Exemplo, exemplo, exemplo. Provérbios 27 diz assim: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Muitos filhos estão fora da igreja, muitos filhos não querem saber daqui, porque falam assim: meu pai é um desonesto, meu pai não é um exemplo para mim, meu pai não é uma referência para mim. Eu já fui fazer muitos aconselhamentos de casamento, que eu falava, você tem que ter a referência sua mãe, seu pai. E pastor, prefiro pegar a referência então o senhor, alguém, porque minha mãe não é referência para mim, nem meu pai. Que você seja um exemplo para os seus filhos. Como é que você demonstra que você é honesto? Como que você pode demonstrar isso? Primeiro, você precisa mostrar para os seus filhos que você não é perfeito. Você não é perfeito. Irmãos, é difícil isso, hein? Já contei isso aqui, a primeira vez, né, que eu errei com a França, era pequenininha, e ela e a Gabi estavam brigando, e aí eu cheguei e dei umas palmadinhas na França. Ela chorou. Depois a Edilene chegou e falou assim, depois, não na frente dela, ela me chamou e falou assim, não foi a França, foi a Gabi. A Gabi sempre dando trabalho, viu, Gabi? Aí Deus falou assim, vai lá, pede perdão para sua filha. Mas eu sou o pai, eu estou ensinando, como que eu vou lá pedir perdão? Cheguei no quarto, ela era pequenininha, não sei nem quantos, bem pequenininha, ela estava lá encolhida, chorando no canto da cama. Quando eu entrei, falei assim, filha, sai daqui, eu sou gritar, sai. Eu peguei, ajoelhei no pé da cama assim, filha, o pai está aqui para pedir perdão para você. Não quero, sai daqui. O pai errou. O pai errou. Não foi você, foi a Gabi, eu estou sabendo. Eu queria que você me perdoasse. Perdoa, papai errou, eu falhei com você. Ela pulou, agarrou no meu pescoço e chorou. E nós nos consertamos ali, eu abençoei ela. E ela viu que eu não era perfeito. Isso foi uma dessas. Não ser orgulhoso, reconhecer seus erros, reconhecer que você falha, reconhecer que você não é perfeito. Eu sinto muito, eu cometi um erro, filha, cometi um erro, filho. O orgulho vai levar à destruição. Então, pai, mãe, você fala assim, meu Deus, eu estou com meu lar destruído, não tem mais jeito, eu já errei, meus filhos já estão adultos. Ainda há tempo, porque você está ouvindo essa palavra aqui, é porque Deus quer restaurar você com o seu filho, com a sua filha. Não tem idade para isso. Eu já vi pais, né, e filhos sendo restaurados já depois de idade, né? A gente vê filhos
pais que nunca abençoaram os seus filhos, depois já de muita idade abençoando os seus filhos, pais que não abençoaram o casamento dos seus filhos, abençoando, quando entende. Outra coisa que você, mostrar que você não é perfeito, segundo lugar, é você cumprir as suas promessas, guardar as suas promessas, porque Deus é fiel em todas as promessas. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas, e todas elas são fiéis e verdadeiras, e Deus cumpre. Então, o Salmo 145, 13, diz assim: o Deus eterno sempre cumpre o que promete, Ele é amoroso em tudo que faz. Você está achando que eu vou falar de uma coisa tão séria? Pai, você prometeu para sua filha, para o seu filho, que ia levar ele para pescar, você nunca levou, você sempre está cancelando, sempre surge outro compromisso, você prometeu que ia acampar. Mãe, larga de mentir, uma mentira que as mães fazem. Eu conheço, a maioria já fez, eu já vi, não vou falar nome de nenhuma, mas já fez. Na volta a gente compra. Ó, os filhos estão tudo assim, ó. São promessas não cumpridas, parece que é algo, né, do outro mundo, mas são coisinhas que, se vem uma outra coisa, aquilo vai se tornando. Porque se você não é confiável, o que isso diz aos seus filhos acerca de Deus? Se minha mãe, meu pai, que eu amo, que está aqui, que me criou, não cumpre as promessas deles, quanto mais Deus, que eu nem estou vendo, e muitas vezes não estou vendo na vida do meu pai e da minha mãe. Terrível, né? Terrível. A criança vem à igreja e nós lemos: nosso Pai que estás nos céus. Se Deus que está no céu é como meu Pai na terra, eu não creio nele, não. Meu Pai terreno não é confiável. Por que é que eu deveria acreditar no meu Pai celestial? Talvez você tenha que pedir desculpas aos seus filhos. Filho, filha, eu já errei, eu estou errando, me perdoa, eu não sou perfeito, vamos tentar de novo, vamos recomeçar, vamos restaurar. E por fim, eu quero deixar um último verso para essa noite, para a gente orar, que é de Malaquias 4, 6, porque essa é uma promessa de Deus. É o último profeta do Velho Testamento. Antes que Jesus surgisse no cenário do Novo Testamento, essa promessa foi dada em Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa para mim é a maior definição de um reavivamento espiritual. Esse é o meu desejo para a família Memorial, de pais tendo o coração convertido aos filhos e filhos convertidos aos pais. O coração dos filhos se convertendo ao coração dos pais vai ter uma grande transformação. Filho, filha, se o seu pai ainda não serve ao Senhor, se a sua mãe não serve ao Senhor, seu coração já está convertido a Ele, porque já está convertido a Deus. Deus vai usar você para ser bênção na vida do seu pai e da sua mãe. Se for ao contrário, é o que Deus vai fazer. Eu queria deixar para vocês pensarem uma oração para cada pai aqui. Pensa se você, pai, não gostaria de fazer essa oração que eu anotei aqui hoje. Pais, você pai, você mãe. Talvez hoje você se sinta frustrado como pai, frustrada como mãe. Meus filhos não estão indo na direção que eu gostaria que eles fossem. Talvez você se sinta um fracasso total. Mas seu Pai Celestial é um Pai perdoador. Ele quer te perdoar nessa noite. Ele é um Deus que perdoa. Então apenas admita os seus erros diante dele e receba o perdão. Diga assim: ó Deus, eu admito que não tenho sido um bom pai. Ó Deus, eu admito que não tenho sido uma boa mãe. Eu não tenho sido o pai que eu deveria ser, ou que eu gostaria de ser. Eu admito e peço ao Senhor que me perdoe. Depois, peça a Deus que ajude você a mudar, que não adianta só ter o perdão e não mudar. Talvez você tenha que planejar um tempo de reconciliação com seus filhos. Planeje esse tempo. Prepare uma mesa. Prepare um banquete. O Senhor diz no Salmo 23, prepara uma mesa perante os meus inimigos, e o meu cálice transborda. Meus irmãos, tem pais que os filhos já se tornaram inimigos. Tem pais que estão vivendo como inimigos com os filhos. Eu não sei,
mas o Senhor prepara uma mesa, porque a mesa é de restauração, e há um cálice que transborda. Sabe qual cálice que é? Da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Prepare uma mesa de restauração, prepare. Pedro tinha errado com Jesus, ali era o contrário, né? Jesus preparou uma mesa lá na praia, bem simplesinha. Pedro, vem jantar. O Senhor chama para uma mesa, porque sempre que tiver uma mesa preparada pelo Senhor, vai ter uma fogueira queimando. Aquela mesa da restauração com Pedro tinha uma fogueira, é o fogo do Senhor presente ali, é o fogo do Senhor. Então, nessa oração, eu quero deixar essa frase para você: devo tratar os meus filhos da mesma maneira como Deus me trata. Grave isso. Seu pai te perdoa, teu pai te dá uma nova chance. Para os filhos, seu pai não é perfeito. Filho, filha, seu pai não é perfeito. Meu pai não era perfeito. Eu orei a vida toda por ele, para ele deixar a bebida, deixar o álcool, ser livre dos demônios e entregar a vida para Jesus. Glórias a Deus, tudo isso aconteceu. Não desista do seu pai, não desista da sua mãe. O seu pai não é perfeito, você sabe disso, ele sabe disso, Deus sabe disso. E sabe uma coisa que você não sabia? Sua mãe também não é perfeita, mas eles são um presente de Deus para você. Por alguma razão que escapa do seu controle, que ninguém pode controlar, Deus escolheu eles para trazer você ao mundo. Você tem que honrá-los por isso. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe, sabe por quê? Porque Deus quer que você vá bem. Honra teu pai e tua mãe, para que em tudo você vá bem, você prospere. Há uma promessa: eu sempre honrei meu pai, tinha tudo para não honrar. Num dos momentos mais difíceis, que eu tive que falar para o meu pai, calar a boca, não para mim, mas para Deus, porque ele estava blasfemando contra o Senhor. Eu falei assim: pai, eu nunca te desonrei, mas em nome de Jesus, para o meu Deus, o Senhor fique quieto agora. E ele emudeceu, e ele orou comigo, clamando para Jesus entrar na vida dele. Mas eu nunca desonrei ele. Mas tem alguém que eu preciso honrar primeiro, é o meu Deus. Quando eu honro a Deus e honro meu pai, Deus me dá vitória. Deus me dá vitória. Deus converte o coração dos pais aos filhos. Ele quer converter o coração dos filhos aos pais. E eu quero falar então para os filhos, mas eu quero falar para um último tipo de pessoa, talvez, que esteja aqui, que vai ouvir essa mensagem depois. Muitos que não se sentem filhos. A Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam a Jesus, foi lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Tem pessoas, você é uma criatura de Cristo, você foi feito por Ele, amado por Ele, mas você ainda não sente que você é um filho amado. Há um poder sendo liberado na mesa, há um poder sendo liberado aqui, para você ser recebido na mesa como filho. Então você pode dizer assim: entra em minha vida, e põe em minha vida o teu Espírito, eu quero fazer parte da tua família. Deus, Pai amoroso, Pai bondoso, Ele entende tudo acerca de você, Ele entende o que você está pensando, Ele entende o que você está passando, Ele entende sua personalidade, Ele entende o seu jeito, mas Ele aceita você. Sabe por quê? Foi Ele quem te fez, Ele é o teu Criador. Ele disciplina você, porque Ele quer o melhor para você. Ele ama você, e Ele provou isso através da morte do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele tem mostrado afeição para você. Através do Espírito Santo de Deus, o Senhor te toca. Ele toca em você. Através do Espírito Santo de Deus, Ele dá palavra de afirmação para você. Através da palavra dEle, Ele diz assim: você é meu filho, você é minha filha, você é amado, você é co-herdeiro, você é herdeira, você é menina dos meus olhos. Com amor eterno te amei, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu sempre vou estar com você. Se por um breve momento você se sentiu sozinho, agora com cordas eternas eu te amarrei em mim. Eu trago você gravado na palma das minhas mãos. Filho, filha, você vai passar por águas difíceis. Quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Vai passar pelo fogo, eu vou estar com você. Eu não disse que não vai passar. Quando passar,
eu vou estar com você. A Bíblia diz que Deus é consistente, fiel, justo em todos os seus caminhos. Ele não te desaponta, Ele não desaponta. Nós desapontamos a Ele. Que você possa dizer nesta noite: Pai, obrigado, sou grato a Ti. O Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso. Podemos olhar para o nosso modelo, meus irmãos. Jesus, Ele é perfeito, perfeito em amor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, quero orar, uma palavra que me tocou muito durante a ministração sábado dos casais. Você pode ir ficando em pé. É uma palavra que está em 2 Samuel 9. Um dia Davi, o rei Davi, ele estava no palácio, e veio a memória dele, veio a lembrança dele, e ele fez uma pergunta. Ele perguntou para o seu servo: há algum filho de Jonatas? Ele lembrou-se que ele tinha uma aliança com Jonatas, e ele perguntou se havia algum filho. Olha que coisa. Havia um servo na casa de Saul chamado Ziba. Chamaram e pedindo que viesse falar com Davi, o rei perguntou: você é Ziba? Ele falou: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Quando o rei se levanta no seu trono e olha para a terra, ele está à procura de filhos que não estão na mesa. E ele está perguntando, talvez aqui nessa noite: será que tem algum filho, alguma filha que eu preciso mostrar bondade nessa noite? A minha bondade? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. No tempo da guerra, eles fugiram, esse menino foi derrubado, quebrou as pernas, ficou aleijado. É interessante que Davi falou depois, ele não falou assim: traz esse aleijado, traz esse filho. Davi representa o nosso Deus, ele recebe, ele aceita você como você está. E a primeira coisa que ele fala assim: eu quero que você traga Mefibosete, que estava lá num lugar de lodo, de lama, um lugar árido, um lugar esquecido. Traga ele. E eu tenho uma aliança com Jonatas, que eu fiz com ele, e tudo que foi tirado dele, eu vou restituir. Só que tem uma coisa: eu quero ele na minha mesa. Ele vai sentar na minha mesa. E se você olhar o texto, é tremendo. Vai chegar um momento que fala assim: e assim, versículo 11, e assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, não como um aleijado, como um dos filhos do rei. Amém. A mesa está preparada, é para os filhos. O Senhor está chamando você a se sentar na mesa dele. Muitas pessoas estão sofrendo lá fora, vivendo como mendigos, rodeando o palácio, pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, quando o rei está chamando: vem para dentro do palácio, vem para a minha mesa. Você é meu filho, você é minha filha. Feche seus olhos. Queria que você nesse momento primeiro agradecesse, porque você tem um pai amoroso que te aceita como você é, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas. Somos imperfeitos. Quando entregamos a vida para Jesus, somos transformados de glória em glória. Mas vai haver um dia que nós seremos transformados, e aí seremos perfeitos como Ele é perfeito lá nos céus. Seremos parecidos com Ele. Queria que agora os pais que estão aqui, que já agradeceram a Deus por ter um pai amoroso, se você se lembra de alguém,
Talvez haja uma filha sua, um filho seu, talvez até mesmo um filho na fé, alguém que você quer vir interceder por essa pessoa, vir aqui à frente agora, colocar essa pessoa, porque o rei quer trazer ela de volta. Talvez como Ziba, você vai ser usado para chegar até essa pessoa, ser um canal, mas quem vai restituir vai ser o rei, quem vai colocar na mesa vai ser o rei. Há alguém que você se lembra que é como uma moeda perdida, é como uma ovelha perdida, é como o filho pródigo? Queria que você viesse representar essa pessoa, nós vamos interceder por ela. Mas também, se você se sente assim, eu quero orar por você nessa noite. Sai do seu lugar enquanto nós adoramos o Senhor. Eu quero orar por você. À mesa, há lugar para todos. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Sou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluias. Em todo tempo tu és tão bom. Vou pedir para os pastores e intercessores ir orando pelas pessoas aqui à frente. Eu cantarei Ô a Senhor, bondade de Deus. Doce voz põe a mão no seu coração. que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Declare essa palavra. O Senhor habita no meio dos louvores. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Põe a mão no seu coração. Eu queria que você que não veio aqui à frente, estenda sua mão para cá, abençoando. Alguns estão intercedendo, representando pessoas que carecem de cura, restauração, libertação. Outros estão apresentando a sua própria vida no altar. Talvez haja alguém aqui que se sinta, alguém em casa mesmo, como essa moeda perdida. O Pai, lá dos altos céus, diz: você tem valor, meu filho. Você tem valor, minha filha. Fostes comprado, não por coisas corruptíveis deste mundo, como ouro e prata. Fostes comprado pelo precioso sangue de Jesus. Talvez hajam ovelhas feridas, como uma ovelha ferida. O Senhor te toma no colo hoje. O Senhor te carrega. O Senhor te conduz para um caminho de vitória. Talvez hajam pessoas como o filho pródigo que não se acham dignos de se assentar, de voltar para a casa do Pai. Você não sabe, o Pai já preparou uma festa. Ele já separou o melhor novilho. O Pai quer colocar sandália nos seus pés para você caminhar novamente. Quer colocar vestes novas, uma roupa nova. E Ele quer colocar um anel no seu dedo para dizer para você: você é meu filho. Se eu sou o rei, você é um príncipe, você é uma princesa. Pai, em nome de Jesus, onde estão, Pai, os Mefibosetes?
Onde estão, Pai, aqueles que estão muitas vezes, Senhor, como que esquecidos, mas o Senhor nessa noite diz: eu tenho uma aliança, eu quero os meus filhos de volta, eu quero os meus filhos na mesa. Pai, em nome de Jesus, onde houver alguém que precisa de restauração, de restituição, usa a tua igreja, usa os pais, usa as mães, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Pai, em nome de Jesus, se houver filhas que estão, ó Pai, com o coração petrificado, o coração endurecido, torna de novo um coração de carne. Se houver filhos com o coração petrificado, torna de novo um coração de carne. E sopra, Pai, sopra do teu Espírito, Pai. Restaura as famílias, restaura os relacionamentos, cura, Senhor, cura as emoções dos filhos, filhos feridos, filhos que estão, ó Pai, como Absalão, filhos que estão, ó Pai, com feridas sangrando, filhos que sentem a rejeição no próprio corpo, na própria vida, filhos que se rebelaram contra a família, contra o pai, contra a mãe, e talvez mesmo até mesmo contra Deus. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que teu Espírito desfaça toda a fortaleza que foi formada na mente dessa menina, deste menino. Quebra, Senhor, quebra o jugo, quebra o poder que tem amarrado essas vidas, quebra as correntes, liberta, cura de vícios, cura, Senhor, de dominações do inimigo, cura, Senhor, de coisas que feriram a sua identidade. Pai, que essa menina possa ouvir a voz que vem do trono dizendo: você é uma princesa, você é uma menina. Pai, que esse rapaz possa ouvir: você é um príncipe, você é um menino, você é um filho de Deus, você é um homem de Deus, você é separado, você é transformado pelo poder do Senhor na sua vida. Pai, em nome de Jesus, pedimos um tempo de restauração na mesa, nas casas da tua igreja, da tua família, em nome de Jesus que nós oramos, pedindo a tua bênção. E agora abençoa essas famílias aqui, dizendo: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, o Senhor tenha misericórdia da tua vida, Ele levante o rosto dele sobre você, e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Fique em pé, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Ergue as suas mãos. De Deus, tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Antes da gente cantar mais uma vez, quero que você olhe, eu pedi para deixar esse lenço aqui na mesa. A mesa, quando você olhar para a sua mesa, você nunca mais se esqueça do que eu vou te falar. Eu queria até desafiar, sempre que você se assentar na mesa, sempre deixar o lenço, o guardanapo dobradinho. Quando a gente vai lá em Israel, a gente aprende muita coisa, mas você sabe que quando Jesus ressuscitou, eles encontraram lá um lenço dobrado. E para o judeu, para o povo lá de Israel, cada vez que você vê na mesa um lenço dobrado, tem muito significado. A mesa é um lugar de muito aprendizado. E eu queria que você levasse essa lição para a gente. Essa palavra é para ser ministrada durante a semana, para a gente saber que há uma mesa chamada pequeno grupo na igreja, pequeno grupo multiplicador. Cada casa aberta é uma mesa aberta. Você lembrar que o lenço significa dobrado, que Jesus ainda não terminou o que Ele ia fazer. Significa: eu vou voltar. Quando você chega e vê um lenço já esparramado assim, significa que já terminou a refeição. Mas quando eu não entendia lá em Israel, toda vez eu saía, quando eu tirava o meu prato, eu falei: mas não terminei ainda. Mas depois eu aprendi que se eu deixasse o guardanapo dobrado na mesa, eles não iam mexer no meu prato.
porque Ele vai voltar. Ele ainda não terminou. Jesus deixou o lenço dobrado dentro do túmulo dele, dizendo para mim e para você: há muitos filhos que precisam estar na mesa. Não se esqueça disso cada vez que você vê o guardanapo dobrado na sua mesa. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o teu povo aqui presente, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Enquanto adoramos, dê um abraço e alguém deseja uma semana de vitória.